O Cyberliterando Podcast foi criado por Gabriela Belangieri e Natália Nogueira, visando inovar o seu jeito de pensar em literatura. Nossa identidade visual foi criada por Larissa Soldar. Você pode apoiar este projeto ou saber mais sobre ele nos links da descrição. Nos siga nas redes sociais, @cyberliterando, e sempre lembre que postamos novos episódios todo sábado. Oi, galera! Está começando o primeiro Cyberliterando, um podcast que irá inovar o seu jeito de pensar em literatura. Eu sou Natália Nogueira. E eu sou a Gabriela Belangieri, e nesse primeiro episódio a gente vai explicar para vocês como é que veio a ideia desse projeto, o que é esse projeto, e daqui a 2 dias nós vamos ter o nosso primeiro episódio, entre aspas, de verdade, que aqui a gente vai explicar os quadros para vocês, o que vocês vão ouvir, o que a gente vai ter aqui nesse podcast. Então, vou começar falando um pouquinho sobre como veio a ideia desse projeto. Basicamente, existia o Literando, que não era Cyberliterando, era Literando, que era um quadro antigo de um outro podcast meu que eu fazia sozinha em meados de, sei lá, tem 2 anos, 3 anos, isso, sei lá. Era muito, muito ruim, muito mal feito. A gente gravava as coisas pelo celular, porque não tinha como editar as coisas. Eu fazia o meu melhor dentro do que eu tinha, que não era muita coisa. E aí, eu larguei o podcast, evidentemente, assim, por motivos de não tava mais querendo fazer. E o Literando era o quadro dentro desse podcast, como eu falei, que eu fazia com a Natália. Então, a gente, enfim, deixou tudo em stand-by, né? Obviamente, quando eu parei de fazer o podcast, não tinha como a Natália surtar e fazer o Literando, né? Então, a gente meio que deixou pra lá. E aí, depois, veio a ideia de fazer um podcast só disso, e não sendo Literando, mas sim Cyberliterando, porque o nosso foco aqui será falar sobre cyberliteratura. Então, nasceu aí a lenda Cyberliterando. Uhul! Adoro. E a próxima coisa que a gente vai contar um pouquinho para vocês, né, é sobre os quadros. Aí eu já vou passar a fala para Natália, né, porque ela vai explicar para vocês melhor os quadros que vocês vão ver aqui. Basicamente, o que a gente pensou em fazer? Tornar um podcast dinâmico, uma coisa mais divertida para todo mundo poder ouvir, não ficar sempre aquela mesma coisa. Por mais que sejam temas diferentes, a gente sabe que às vezes fazer o mesmo formato de podcast pode ser cansativo. Então a gente pensou em 3 tipos diferentes de podcast, aliás, 3 tipos diferentes de quadros, para que cada um possa se identificar com um tipo ou gostar de todos. Aí vai, né, do critério de vocês, para que A ideia é que gosta de todos. exatamente. Então, né, muita atenção agora. Então, o primeiro quadro que a gente criou foi o Opinando. Basicamente, ele é mais voltado para opiniões pessoais. Então, a gente vai escolher um tema, ou vocês vão sugerir um tema para a gente. Esse tema pode estar em alta ou não. A gente vai debater sobre ele, eu e a Gabi, dar realmente várias opiniões em um único tópico. Então, a gente também vai ter o Explicando, que é um quadro que a gente pensou em fazer voltado mais para um conteúdo acadêmico, porque, como a gente vai falar eventualmente, tanto a Gabi quanto eu, nós cursamos letras. A gente vai falar da literatura de uma maneira mais acadêmica, só que a gente procura fazer isso de uma forma divertida e mais simplória, né? Para que não fique chato, porque ninguém tá aqui para estudar. Não sei, na verdade, né? Linguagem mais simples. Sim, é uma coisa para ser divertida de ouvir, de aprender e, consequentemente, aprender, na verdade. E, por último, a gente vai ter um quadro que a gente está se divertindo muito fazendo ele, que é o Entrevistando. A gente vai pegar uma autora ou um autor que é conhecido na internet e a gente vai conversar sobre as obras deles, a gente vai contar um pouquinho sobre a vida deles, pedir para eles contarem um pouquinho da vida deles para todo mundo ouvir, e vai ser uma forma de mostrar como a cyberliteratura pode ser vasta. Então, a ideia é realmente atrair diversos tipos de público para que vocês possam se encontrar em alguma coisa aqui no podcast, porque o que a gente quer fazer é que ele seja acessível e que ele seja divertido para quem está ouvindo. Então, gente, é importante também a gente avisar para vocês que, excepcionalmente, esse programa vai sair para vocês na quinta-feira.
Por quê? Porque como ele é um programa mais curto, ele é só um programa de introdução, a gente não precisa postar ele no sábado, que vai ser o nosso dia original de atualização. Nós vamos atualizar todo sábado, então todo sábado vocês vão ter um programa delicioso para vocês ouvirem, que vai usar como tópicos, né, várias coisas, vários assuntos que a gente tem para discutir, ou então vai ser uma entrevista, como a Natália falou, e aí todo sábado a gente tem um encontro marcado no Spotify, no Anchor, no Spreaker, enfim, dependendo de onde você esteja ouvindo. Lembrando, não teremos um horário específico para a publicação dos episódios, mas é certeza absoluta que todo sábado a gente vai aparecer uma notificaçãozinha nossa aí para você. Então sigam a gente no nosso Twitter, @cyberliterando, para vocês também saberem mais coisas sobre o projeto. Provavelmente nos sábados a gente vai postar o horário de postagem, só que no sábado, porque vai ser o dia que a gente vai saber o horário que a gente vai poder postar. Então sigam a gente lá, para que vocês, também se vocês quiserem sugerir algum tema, se vocês quiserem interagir mais com a gente, vocês também podem usar o Twitter como essa ferramenta, porque é uma ferramenta que a gente gosta muito, né? A gente nem é viciado, imagina. Isso. E você também pode seguir a gente no Instagram, @cyberliterando, que a gente também vai postar alguns conteúdos exclusivos por lá, falar um pouquinho dos bastidores, vai ter mais a cara minha e da Gabi mesmo por lá. E agora é importante, já que a gente explicou tudo que vai ter no podcast, aonde que vocês podem encontrar a gente aí pela internet, né? Quem a gente é? Por que essas duas pessoas doidas resolveram falar sobre literatura? Quem são elas? O que elas estão fazendo? Então vou deixar a Natália se apresentar. São elas ocupadas. Não, a gente é bem ocupada, mas enfim. Eu vou deixar a Natália se apresentar primeiro aí, esse ícone. Bom, como eu falei, meu nome é Natália Nogueira, eu tenho 21 anos, eu moro em São Paulo, no interior de São Paulo. Eu faço letras na PUC em Campinas. Meu sonho é viver da escrita, né? Meu sonho é viver trabalhando com tudo que envolva o universo da literatura. Então, o podcast é uma extensão minha, que a Gabi permitiu que nós fizéssemos isso juntas, né? Eu sou escritora, eu gosto de falar que eu sou escritora amadora, né? Porque eu tenho um livro lançado, Colecionando Parte de Mim, é um livro de poemas. E eu tenho as minhas fanfics também, que eu escrevo desde 2011. E desde então sigo aí firme e forte com uma quantidade bacana de leitores me acompanhando e apoiando meus trabalhos. Inclusive, graças a eles, eu consegui publicar meu primeiro livro. Então, a galera é massa e eu tenho certeza que o pessoal vai ouvir aí. E agora vocês têm que conhecer o ícone desse canal, a mulher assim que fez esse negócio ser possível, entendeu? Que é a Gabi. Gente, a Natália é muito gentil, porque assim, eu claramente não ia fazer isso sem ela. Mas enfim. Meu nome é Gabriela Blangeri, eu tenho 23 anos, eu faço faculdade de letras, no caso eu faço inglês, literaturas. Eu me considero escritora. Assim, eu sou professora de inglês, eu sou várias outras coisas, mas assim, eu já publiquei. No caso, eu comecei, obviamente, com as fanfics, né? Como toda fanfiqueira começou com as fanfics lá quando. De respeito. Exato, né? Lá quando eu comecei a. Literalmente, quando eu aprendi a escrever, eu comecei a escrever coisinhas, historinhas pequenas, que depois que eu parei para analisar, eram fanfics, porque eu usava os personagens da novela, que eu assistia, as novelas enlatadas do SBT, que eu assistia com a minha avó. Eu usava Barbie, eu usava o Ken, eu usava o Max Steel. Então, assim, eram fanfics, porque eu tô pegando pessoas, personagens que existem, e aplicando em histórias. Isso eu tinha, sei lá, 8, 9, 10 anos. E aí, depois, quando eu tive acesso à internet, né, eu descobri, meu Deus, sei lá, fanfics do Jonas Brothers. Enfim, e aí fomos mudando aí de fandom para fandom, mas sou uma fanfiqueira de carteirinha até hoje. Além das fanfics, eu já participei de vários livros, no caso, várias antologias. Para quem não sabe, antologia é um livro onde você junta vários autores e aí, tipo, cada autor tem um conto. Eu participei de várias antologias de poemas, de terror, de romance, enfim, vários gêneros, porque eu não gosto de me apegar a um gênero só. Sabe? Eu, obviamente, tenho minha preferência de gênero, mas eu tenho minha preferência de gênero literário para ler, para escrever também. Mas eu gosto de me aventurar em um pouquinho de cada coisa. Então, eu gosto de escrever um romance, daqui a pouco eu quero escrever uma poesia, daqui a pouco eu quero escrever uma história de terror, de ação, de mistério, policial. Eu gosto de me aventurar aí pelos gêneros. Então, por isso que eu. A Gabi é tipo o Bombril. 1001 utilidades. No caso, 1001
ideias de gêneros de escrita. É, bem isso, né? E eu também já publiquei algumas coisas independentemente na Amazon, depois de trabalhar com várias editoras. Foram um conto, pra vocês verem isso que eu tô falando, que, tipo assim, a pessoa surta com gêneros. Um é um livro de poesia, onde eu falo sobre sentimentos, onde eu falo sobre problemas sociais, assim. Ele é um livro bem coeso, deu bastante trabalho para organizar. Eu basicamente fiz tudo sozinha. E a Larissa Garcia, que é minha amiga, revisou para mim. Eu vou sim babar o ovo dela aqui. Mas assim, fora isso, capa, eu fiz tudo sozinha. Como eu disse, foi uma publicação independente, né? Tenho 2 contos também na Amazon, que aí, já, como eu falei, né? Já a pessoa pula de gênero. Um conto é de terror e o outro conto é um conto policial LGBT. Então são pra vocês verem como é que a pessoa não tem muito senso. Mas assim, eu juro que eu eu juro que eu tento dar o melhor de mim quando eu faço essas histórias, porque realmente eu amo, amo, amo escrever. E se tivesse uma oportunidade que eu pudesse viver da minha escrita, de falar sobre literatura, de viver de literatura, eu com certeza iria aceitar. É realmente meu sonho, assim. Como a Natália falou, a gente tem o mesmo sonho. É isso. Mas enfim, gente, basicamente, essa sou eu. É tudo que vocês precisam saber sobre mim aí, para esse podcast. A Gabi falou de uma Larissa, eu vou falar de outra Larissa agora. Um mega, 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 mega obrigado para Larissa Soldar, pessoa incrível, maravilhosa, nossa amiga, que criou toda a identidade visual do nosso podcast. Então, um beijo para ela, porque ela é foda. Não queria xingar no primeiro podcast de apresentação, mas Larissa, você é foda, admiro seu trabalho, você é incrível. E eu sei que a gente vai trabalhar muito ainda juntas. Sim, a Larissa é maravilhosa. A gente vai linkar o link das redes sociais dela, se vocês quiserem contratar os serviços dela, que também é incrível. Se vocês quiserem conhecer um pouco mais do trabalho dela, nós vamos pôr os perfis dela, tá lá no nosso Twitter, quando a gente for postar sobre esse primeiro episódio, aí vocês podem ir lá. Seguir ela, acompanhar o trabalho dela, porque realmente é um trabalho incrível, assim, ela é extremamente talentosa, extremamente atenciosa, é uma ótima pessoa. Então, assim, E uma, Larissa. e uma profissional excepcional. Então, gente, obrigada se vocês ouviram esse episódio até aqui. Ele foi um episódio um pouquinho mais curto, mas justamente porque ele foi para apresentar o projeto para vocês, tá? Então, muito, muito, muito obrigada. Sigam a gente nas nossas redes sociais, @cyberliterando. E se lembre que sábado a gente tem o primeiro episódio mesmo da série do podcast Cyberliterando.